livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Eu coloquei como tema, para a gente estar falando agora essa noite, eu coloquei aqui como um tema que diz assim, Deus quer usar a sua vida com poder. Eu creio que Deus ele tem essa condição de querer nos usar com grande poder, com grande autoridade. E para que isso aconteça, a gente tem que estar disposto a ser usado por Ele, E a gente vai falar hoje aqui no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. A gente vai falar um pouquinho sobre um rapaz lá, creio que era um jovem ali, que se chamava Gideão, Acho que muitas pessoas já ouviram falar aí sobre Gideão. E a gente vai falar um pouquinho sobre Gideão. Uma passagem aí que justamente parece aí Gideão como uma pessoa que foi usada por Deus ali com uma grande autoridade, um grande poder para trazer uma grande mudança, não só para a vida dele, mas para todo o povo de Israel. E então eu vou ler para vocês aqui Juízes capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedeu que, semeando Israel os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. Versículo 4. E punham-se contra ele em campo, e destruíram os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. Versículo 10. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e o menor na casa do meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Fiz questão de ler todo esse texto, até mesmo para a gente entender um pouquinho aí que fala sobre Gideão. A gente viu que é um momento onde houve ali um grande sofrimento sobre o povo de Israel. O povo estava sendo afrontado através dos midianitas, dos amalequitas. Eles estavam ali saqueando, estavam destruindo todo pode ser o acampamento, todo o local, todas as terras ali onde ficava os filhos de Israel ali. E por isso eles passaram ali por grandes aflições ali naquele momento, Então, Deus ele acabou levantando um homem que se chamava Gideão, justamente para trazer uma mudança ali sobre aquela situação. E ele foi realmente usado poderosamente por Deus para trazer essa mudança, essa transformação ali naquele momento. A nível de conhecimento, Gideão, a própria palavra Gideão, ela significa lenhador, e ele era filho de Joás. E se a gente for analisar um pouquinho a vida de Gideão, um pouquinho mais para frente, Deus usou ele de uma forma tão grande que ele acabou se tornando um
um dos juízes ali também do povo de Israel. Então Deus usou ele poderosamente, e eu creio, irmãos, que Deus ele tem o poder de usar a minha vida e a sua vida com grande poder. Só que para que isso aconteça, a gente tem que estar o quê? Disposto a obedecer o chamado que Deus tem na nossa vida. Eu creio, irmãos, algo que eu tenho entendido de Deus, que Deus, quando ele escolhe a nossa vida, quando Deus ele olha para nós, não é simplesmente porque Ele quer que a gente de repente seja bonzinho, seja uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Ele não quer somente isso, mas na verdade Ele quer nos usar de uma certa forma, nos usar para que a gente possa fazer algo até mesmo para as outras pessoas, para as pessoas que estão à nossa volta. Então eu entendo dessa forma. Deus muitas vezes faz a gente passar por alguns momentos para que a gente possa aprender, e a partir disso a gente conseguir vencer qualquer momento, qualquer situação de dificuldade, e em cima dessa condição de nós vencermos, a gente também poder ensinar outras pessoas, ou mesmo orientar outras pessoas também a vencer. Eu creio que Deus ele tem esse chamado especial para todos aqueles que buscam pela presença dele. E aqui no versículo 1 diz ali, que os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso eles sofreram, por isso que eles sofreram. No primeiro versículo já declara isso, que durante 7 anos, irmãos, é muito tempo, mas durante 7 anos, os midianitas eles atacaram Israel, eles entravam ali, eles destruíam, eles quebravam, eles saqueavam. Então assim, foi um momento onde eles passaram, o povo de Deus passou grande dificuldade. Mas por que eles passaram grande dificuldade? Justamente porque existia algo na vida do povo que era considerado o povo de Deus. Os filhos de Israel eram considerados, como se diz, os crentes ali daquela época, e eles começaram a sofrer tudo isso porque eles estavam vivendo uma vida que não agradava a Deus. Então é importante a gente saber que a todo momento a gente tem que ter atitudes, a gente tem que andar conforme agrada a Deus. Por isso que eu até anotei aqui, nesse verso nos mostra, que pelo fato do povo de Deus ter pecado contra Deus, eles sofreram por 7 anos, foram roubados, porque diz mesmo a palavra, que até a frase diz, fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Fazer o que é mal aos olhos do Senhor é justamente nós pecarmos. O pecado é o que nos separa, de Deus. O pecado ele traz uma separação do homem com Deus. Então, a partir do momento que a gente está em pecado, ou seja, a gente está infringindo as leis de Deus, as orientações de Deus, a palavra de Deus, a partir do momento que a gente tem essa prática na nossa vida, automaticamente a gente não agrada a Deus, e por isso a gente acaba sofrendo algumas consequências, que foi o que aconteceu ali naquela época. O povo sofreu durante 7 anos, justamente por quê? Porque eles estavam com atitudes que não agradavam a Deus, E muitas vezes nós pecamos achando que o simples fato de pecar, pelo fato de a gente não viver o tempo que era vivido ali no Antigo Testamento, porque a gente sabe que existiam muitos momentos ali onde o povo pecava, Deus ia lá e afulminava, Deus ia lá e matava mesmo, e destruía mesmo. Então, por a gente não viver atualmente esse tempo, muitas vezes a gente acaba pecando e achando que não tem problema, e continuando fazendo as coisas. Então assim, a gente não pode ter essa atitude, a gente tem que mudar o nosso comportamento, às vezes pecamos, achando que não tem problema nenhum, pois podemos pedir perdão, a todo momento, mas esquecemos, irmãos, que todo pecado ele traz uma consequência. A Bíblia diz que Deus ele perdoa, irmãos, todo e qualquer tipo de pecado. Deus ele perdoa sim, irmãos, ele perdoa. A partir do momento que a gente se arrepende, a gente pede perdão, Deus ele nos perdoa. Isso é verdade, isso é real. A Bíblia diz que Deus realmente ele perdoa. Só que todo pecado ele gera uma consequência. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração também. Não somente o fato de nós pecarmos, mas também a consequência que virá pelo fato de nós pecarmos. Amém? Aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 4, olha o que diz assim, olha: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
Isso é Bíblia, irmãos, está lá em 1 João 3,4. Né? Então o pecado é o que? É ir contra a lei de Deus, é ir contra até mesmo a palavra de Deus e as orientações que Deus tem para a nossa vida. Né? Em 1 João, no capítulo 3 também, no versículo 8, um pouquinho mais para frente, também diz, olha, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Forte, né, irmãos, essa palavra, né? A gente vê que, de repente, você fala, meu Deus, mas se eu estou pecando, quer dizer que é o diabo que está comigo? Quer dizer que é o diabo que está tomando a minha vida? Irmãos, é o que a Bíblia declara, é o que a Bíblia diz. Então não tem como a gente esconder o que a Bíblia declara. Então, se a Bíblia diz que quando a gente pratica, quando nós temos uma prática pecaminosa, automaticamente a gente se torna como se fosse o inimigo das nossas almas, irmãos. Isso é algo forte e é algo muito sério, né? Diz aqui, quem pratica o pecado é do diabo. Então não existe um meio termo, né? Pode-se dizer assim, né? Ou a gente está em Deus de verdade, ou a gente não está. E se a gente não estiver em Deus, a gente está em quem? O inimigo das nossas almas. Não tem um intermediário ali onde a gente possa, não, eu estou no meio do caminho, não, irmãos. Ou a gente está com Deus, ou não está com Deus. Amém? Então, quando pecamos, mostramos para Deus que nós somos do diabo. Né? Infelizmente, esse versículo diz isso e realmente é a realidade. Né? E nós também, nós não somos perfeitos, né, irmãos? Todos nós sabemos disso. A própria Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Né? Então, perfeitos nós não somos, né? Por isso, irmãos, a todo momento, né, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados a Deus. A todo momento, irmãos. Às vezes a gente tem o costume de repente, a gente fez algo que não agradou ao Senhor ali naquele momento. E ao invés de nós reconhecermos já esse pecado, pedir perdão, se arrepender, ou seja, o arrependimento é não praticar, né? A demonstração do arrependimento é não praticar novamente aquele pecado. Então muitas vezes a gente acaba não tomando essa atitude de imediato e às vezes esperando até um certo tempo, de repente, antes de dormir à noite, naquela minha oração eu vou pedir perdão e tal, ou de repente no dia seguinte, pela manhã, quando a pessoa acorda e faz aquela oração para apresentar a Deus a vida dela, a casa dela, a família dela, né, o dia dela, e de repente naquele momento ela vai lá e pede perdão pelos pecados e tudo mais. Então, não que isso, eu diria que é algo que a gente não deve fazer. A gente tem que orar a todo momento, mas a partir do momento que nós pecarmos, no mesmo momento a gente já tem que se arrepender e pedir perdão. Às vezes o inimigo prepara mesmo, irmão, situações, lança coisas na nossa mente, às vezes até a agitação do dia a dia, né? Quantas pessoas às vezes tá no trânsito, né, irmão? A gente sabe que não é fácil, né? A gente está no trânsito e de repente vem uma pessoa dar uma fechada, aí a gente, né, já fica acelerado, já fica naquela situação, aí às vezes solta um palavrão, às vezes solta uma palavra mais pesada ali. Irmãos, a gente, a partir do momento que a gente tomou essa atitude, de repente veio e a gente perdeu o controle, a gente tem que pedir perdão. A gente tem que realmente se arrepender e pedir, né, como foi falado em outras ministrações aí, pedir para que o Espírito Santo venha tomar a nossa vida, venha nos ajudar, venha nos fortalecer, para que a gente possa até mesmo ter o que a palavra declara lá em Gálatas 5, que é os frutos do Espírito, né, que é longanimidade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio, né? O domínio próprio é algo muito importante, que quando a gente consegue dominar a nós mesmos, né, quando o inimigo vem e lança algo contra a nossa vida, a gente consegue se autodominar, pode-se dizer assim, aí sim a gente consegue vencer toda a artimanha do inimigo, a gente venha realmente pecar contra o Senhor, amém? Tem um outro versículo também que eu notei aqui em Salmos, capítulo 51, versículo número 2, que diz assim, olha, lave-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, olha o que o salmista declarou, né? A maior parte, né, do livro de Salmos foi escrito ali por Davi, né? E quem conhece Davi sabe que ele não era uma pessoa tão perfeita,
né? Mas a Bíblia diz que ele tinha um coração, né, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era uma pessoa ensinável, era uma pessoa disposta a se arrepender, disposta a entregar a sua vida mesmo a Deus. Então, assim, era uma pessoa que tinha falhas, erros, tinha dificuldades, mas ela estava disposta à mudança, a mudar e mudar para estar mais próximo de Deus. Então, o salmista declarou, né, que nós temos que pedir, né, para que o Senhor venha nos purificar do pecado, né, para que o Senhor venha trazer o perdão do nosso pecado. E isso tem que ser a todo momento, né? Então, foi o que houve ali naquela época, né, em Juízes ali, né, quando o povo estava vivendo esse momento de pecado. E por isso, né, até mesmo do versículo 2 até o versículo 5, a gente começa a perceber o quanto eles sofreram, né? Os midianitas, os amalequitas começaram a ir, começaram a saquear, começaram a roubar, entravam ali nas terras, né, do povo de Israel, roubavam tudo, saqueavam colheitas, saqueavam ali, roubavam as ovelhas, roubavam os bois, jumentos, e depois eles destruíram, acabavam com tudo ali, né? E eles iam não somente com poucas pessoas, mas pode-se dizer que nos dias atuais aí era como se fosse um arrastão mesmo, eram inúmeras pessoas ali que iam levando tudo, arrastando e roubando e saqueando. Então, assim, isso trouxe um grande sofrimento, não por um período pequeno, mas a Bíblia diz que foram durante 7 anos eles sofreram todo esse ataque, né, do inimigo através dessa consequência aí, né, através do pecado, né? Mas olha o que aconteceu aqui no versículo 6, né, onde diz, olha, assim Israel empobreceu muito, né, pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, irmãos, a partir do momento que o povo de Israel se arrependeu, que diz a Bíblia aqui, que eles começaram a clamar a Deus, né? A partir do momento que eles começaram a buscar a presença de Deus, buscar até de uma certa forma um arrependimento, né? Diz que a partir daquele momento Deus começou a trazer a mudança e a transformação ali para aquele povo. Então eu vejo, irmãos, que isso é um grande segredo de Deus para a minha vida e para a sua vida, que a partir do momento que nós clamarmos a Deus, não importa de repente a dificuldade que estejamos passando, ou de repente o momento que estejamos passando, se estamos em pecado ou não, se estamos em dificuldade ou não importa, irmãos. Nós temos que, em primeiro lugar, clamar pelo Senhor, né? Clamar por Deus, realmente rasgar o nosso coração em Deus e pedir para que Deus entre e mude, irmãos, e mude a nossa vida. Se existe algo de errado, a gente não pode viver no erro, irmãos. A gente não pode viver uma vida de engano, uma vida de erros. A gente tem que pedir a mudança. E a gente sabe que é difícil, irmãos, nós mudarmos. Para isso, existe o Deus que nós servimos. Existe o Deus que eu e você servem. Então, quando nós temos esse Deus ao nosso lado, irmãos, então a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Então você clame, né? Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, né? Às vezes tem dificuldades que para algumas pessoas não são tão difíceis ainda, né? tão difíceis, né? Mas para outras são mais complicadas, mais complexas, pode-se dizer dessa forma, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, para Deus não existe nada que seja impossível, nada que seja tão difícil que Ele não pode entrar, que Ele não pode nos ajudar, que Ele não possa resolver. Para Deus não existe isso, irmãos. A limitação quem tem somos nós que limitamos a Deus, nós que muitas vezes limitamos o agir do Espírito Santo na nossa vida, nós que limitamos muitas vezes a unção que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus não, irmãos. Deus ele não tem nenhum tipo de limitação. Deus ele está sempre aberto e preparado e pronto, sabe, para nos alcançar, para falar conosco, para nos ajudar, para nos dar sabedoria. Então por isso que é importante, irmãos, clame, porque a partir do momento que nós clamarmos, Deus virá e vai resolver, irmãos. Deus virá e trará a solução que nós precisamos em nome de Jesus. Então o segredo está em clamar ao Senhor, né, que é rasgar o nosso coração, né? O próprio clamor, né? A Bíblia nos ensina que o clamor é nós até declararmos de voz alta, irmãos. É nós rasgarmos assim, sabe, declararmos mesmo como assim, rasgarmos o nosso coração e falarmos de voz alta, declararmos e pedir a manifestação de Deus sobre a nossa vida.
E eu creio, irmãos, que a partir do momento que você clamar, Deus trará o seu milagre em nome de Jesus, amém? A partir do momento que você clamar de verdade, né? De repente, se você necessita de algo, Deus trará a sua vitória. Eu creio, irmão, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus faz isso. E a gente vê que Deus realmente realiza coisas grandes, né? Então, é só nós clamarmos e nos colocarmos nessa posição. Mas olha o que aconteceu após esse clamor aí, né, do povo de Israel. Aleluia, que está no versículo 8 ali, né? Olha só o que aconteceu, versículo 8, né? Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito, vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então olha só, irmãos, a partir do momento que o povo clamou, Deus fez o quê? Ele levantou o quê? Um profeta, irmãos. Ele levantou um homem de Deus, uma pessoa de Deus, um profeta de Deus ali. E é tão interessante que aquele profeta ele começou a lembrar o próprio povo daquilo que Deus havia feito até mesmo no passado, né? Ele começou a trazer a lembrança, ele começou a falar desde a época ali da saída do Egito, desde a época que o povo foi liberto ali daquela escravidão de Faraó. Ele começou a falar ali daquele livramento, daquela opressão que o povo viveu ali durante, se eu não me engano, acho que foram 400 anos que viveu ali, né, cativo, preso ali nas mãos de Faraó, ali sendo oprimidos ali. Deus começou a falar, levantou aquele profeta para falar, para lembrar eles que eles tinham sofrido tudo aquilo, e Deus livrou eles daquele sofrimento. Então, da mesma forma, irmãos, que Deus livrou eles daquele sofrimento, Deus ele enviou um profeta para falar para eles que Deus também os livraria desse sofrimento, que Deus também traria essa vitória, também traria essa restauração ali para o povo, né? E eu creio da mesma forma, irmãos, Deus ele trará essa restauração para a nossa vida em nome de Jesus, amém? Então, o mesmo Deus, irmãos, que realizou coisas grandes no passado, ele é o mesmo Deus que realiza hoje e realizará eternamente em nome de Jesus, amém? A gente tem que crer nisso em nome de Jesus, né? O Deus que nós servimos, ele não muda, irmão, ele não muda, né? Como eu falei, quem muda somos nós, infelizmente, né? Infelizmente somos nós que nos afastamos de Deus, né? Infelizmente somos nós que de repente reclamamos, pecamos, nos desviamos da presença de Deus, mas Deus não. Deus ele não muda, né? A Bíblia mesmo diz isso, né? Que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos, eternamente. A Bíblia mesmo declara, né, que um dia, né, esse mundo, né, a gente sabe que vai ter um momento do arrebatamento e tudo mais, esse mundo vai se acabar, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não vai se acabar, ou seja, Deus ele é eterno, ele não tem fim, né, ele não vai acabar, né? Então o mesmo Deus que realizou grandes milagres ali no passado, irmãos, ele é o mesmo Deus que também pode realizar grandes milagres na minha vida e na sua vida, irmãos. É só a gente crer. É só nós acreditarmos, é só nós clamarmos, é só nós rasgarmos realmente o nosso coração em Deus e pedir essa manifestação de Deus sobre a nossa vida em nome de Jesus, amém? Olha o que aconteceu em seguida, depois que Deus preparou um profeta, né? Olha o que aconteceu no versículo 11, que diz aqui, olha, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então olha só, irmãos, primeiro Deus foi lá e enviou um profeta e começou a lembrar tudo aquilo que Deus havia realizado e que Deus, né, ainda era Deus, irmãos. Deus ainda tinha o poder para trazer grande mudança ali naquela época. Aí depois disso ele foi e enviou um anjo até onde? Até Gideão. Então quando ele enviou esse anjo lá para Gideão ele estava o quê? Até mesmo se escondendo ali, né? Ele estava malhando o trigo, né, no lagar, né? Na verdade ele estava nada a ver o que ele estava fazendo, né? Porque trigo não se malha no lagar, né? Então ele estava no lugar justamente por quê? Porque ele estava com medo dos midianitas, amalequitas e tudo mais. Então ele estava em outro local ali, estava, entre aspas, ele estava escondido ali, né? Mas a gente vê, né, que a partir do momento quando nós clamamos a Deus,
né? Não importa, irmãos, o momento que nós estamos, né? Onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, se nós estamos se escondendo, porque infelizmente tem pessoas que também se escondem de Deus, né? Ainda mais quando a gente está em alguma prática que não agrada a Deus. A gente vê infelizmente isso muito acontecendo. Quando de repente a pessoa está vivendo algo que não está agradando a Deus, ao invés de ela se lançar mais e mais e pedir, né, o poder de Deus sobre a vida dela, muitas vezes ela acaba se escondendo. Mas uma coisa é certa, irmãos, de Deus a gente não tem como se esconder, né? De Deus não tem jeito. Então Deus foi lá e encontrou Gideão. Assim como eu creio, irmãos, que Deus ele encontrou a minha vida e também encontrou a sua vida em nome de Jesus, amém? Então, quando nós clamamos, Ele vem ao nosso encontro e Ele traz a mudança da nossa história, irmãos. Deus, Ele muda, irmãos. Aonde Deus entra, aonde, né, o poder de Deus entra, há mudança, irmãos. Há transformação, né? Há mudanças, não para pior, pode ter certeza que não. São mudanças que trará sempre o melhor. São mudanças que traz realizações e bênção sobre a nossa vida. Então, nesse momento, irmãos, é onde iniciou, como a gente diz, né, o próprio chamado de Gideão ali naquele momento, né? O chamado que Deus tinha na vida de Gideão, né? De que forma Deus queria usar Gideão foi justamente através desse momento, né? Iniciou aí o chamado de Deus na vida de Gideão. Olha o que aconteceu no versículo 12, que diz assim, olha, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então você vê, o anjo apareceu e de repente aquele anjo já declarou para Gideão, falando, olha, o Senhor é contigo, Gideão, homem valoroso. Mas por que será que o anjo disse essa palavra a Gideão? Né? A gente vê que Gideão, ele também não era perfeito, irmãos. Como eu já falei, nem eu e nem você somos perfeitos, né? Então ele não era uma pessoa perfeita. Na verdade, ele estava até passando por uma grande dificuldade ali, né? Desanimado ali naquele momento, né? Ele estava se escondendo, ele estava com medo, de repente ele estava com várias dúvidas ali na mente dele, né? Mas Deus enxergou o coração de Gideão, né? Deus enxergou a disposição ali de Gideão, não algo externo, mas Deus olhou para o seu interior. Então, né, eu pergunto para você nessa noite, né, como está o seu coração em relação às coisas de Deus? Né? Será que você tem realmente se colocado na posição? Né? Não importa, né, o que estiver acontecendo de repente ao nosso redor. Né? Infelizmente a gente está vivendo um tempo ainda aí, né, da pandemia, ainda não, né, graças a Deus as pessoas já estão se acostumando um pouco mais, se adaptando, né, com toda essa situação que houve aí no mundo inteiro, né? Mas não importa, irmãos, de repente o que esteja acontecendo à nossa volta, né? O importante é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa mente, é nós estarmos totalmente ligados no Senhor, ligado em Deus. A nossa vida, ela tem que estar conectada com Deus, né? Eu pergunto para você, a sua vida está conectada com Deus? Né? O seu coração, ele está realmente ligado em Deus? Né? Quanto tempo, irmãos, né? Para pensar, né? Analisa a sua própria vida, né? Quanto tempo você pensa em Deus durante o seu dia, né? O seu dia, né? De repente, né, cada um tem assim, os seus afazeres, né, diários e tudo mais. De repente você acorda cedo e toma o seu café, depois de repente sai, vai para o seu trabalho e de repente, então assim, durante o seu dia, todos os dias, né, quanto tempo você tem pensado em Deus? Né? Será que você tem pensado só alguns minutos por dia ou você tem pensado em vários minutos por dia? Né? Que você possa olhar para a sua vida e analisar, né? Porque o importante, irmãos, é nós termos Deus na nossa vida, né? Muitas pessoas falam, né? Mas Deus ele está em todos os lugares, né, em todos os momentos. Sim, isso é real, isso é verdadeiro. Mas Deus ele tem que estar realmente na nossa vida, fazendo parte da nossa vida, né? E Deus quer, né, te chamar, assim como Ele chamou Gideão ali de homem valoroso. Deus também quer enxergar a minha vida e a sua vida e declarar, olha, você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa, né? Por que o anjo declarou isso? Que Deus havia, né, enxergado Gideão daquela forma, justamente porque Gideão ele estava ligado, ele estava conectado em Deus. E o versículo 13, né, a gente até vê uma certa dificuldade de Gideão,
Mas, irmãos, quando Deus chama, quando Deus escolhe, irmãos, nós temos que agarrar, de verdade, irmãos. Quando Deus ele olha para nós, como eu creio, irmãos, todos nós somos escolhidos. Quantas pessoas existem aí fora, irmãos, que estão de repente perdidas nesse mundo aí, em dificuldades, muitas vezes em vícios, muitas vezes presas aí em situações aí, sabe? Às vezes estão em presídios, estão aí usufruindo de drogas, bebidas e se prostituindo e fazendo muitas coisas erradas, e nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar conosco. Então, assim, é um grande privilégio que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque Deus te escolheu, Deus também me escolheu e também te escolheu para que Ele venha realizar coisas grandes, E no versículo 13, diz lá, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso veio, tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então esse verso ainda mostra que Gideão ele estava ainda com uma certa dúvida no coração dele, Ele questionou, a Deus ali naquele momento, Mas, irmãos, a gente sabe que Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz, Deus ele é justo, Ele é perfeito, sabe? Ele tem o momento certo, Ele tem a hora certa. Então uma coisa, irmãos, a gente nunca pode ter no nosso coração de duvidar, de duvidar do poder de Deus, irmãos. Nunca duvide do poder de Deus, sabe? Nunca duvide daquilo que Deus pode realizar, pode fazer pela sua vida, sabe? Nunca duvide disso. Saiba que Deus ele pode realizar coisas que nem eu e nem você imaginemos, coisas que nós não acreditamos. Sabe aquela coisa que você fala assim: isso é impossível, irmão, isso, sabe, não existe lógica nenhuma. Irmãos, é isso que Deus faz, é dessa forma que Deus trabalha, Então Deus pode fazer tudo, irmão. Guarda isso no seu coração e creia. Deus ele pode fazer de tudo, A Bíblia diz que Ele é onipotente, Ele é onipresente e também Ele é onisciente, Ou seja, Ele tem o poder de todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo, e Ele também é conhecedor de tudo, irmãos. Então não existe algo que Deus não possa fazer pela minha vida e pela sua vida. Nós somente temos que crer, acreditar. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então você vê, Deus ele confirma, irmãos, ele confirma que era com Gideão, Então eu creio que Deus, a cada palavra, a cada dia Deus tem confirmado que Ele é conosco, irmãos. Porque eu tenho certeza, irmãos, que da mesma forma que Deus tem falado comigo, Deus tem falado com vocês também, sabe? Eu creio que toda palavra que é ministrada, de uma certa forma Deus tem tocado no seu coração, assim como Deus tocou no meu coração. Porque a gente sabe que quem muitas vezes ministra, a palavra, é o primeiro a ser tocado por Deus, irmãos. É o primeiro a ser impactado por Deus. E a partir disso a gente declara a palavra de Deus, e a gente sabe que Deus vem, e toca e toma, as vidas da pessoa, Então Deus disse, vai nesta tua força, Ou seja, coloca a sua fé em ação, irmãos. Acredite, acredite. Era isso que Deus estava querendo mostrar para Gideão, que pela sua força, pela força de Gideão, ele não tinha como vencer os midianitas, ele não tinha como mudar aquela situação de destruição que estava contra os filhos de Israel. Gideão, fisicamente, como pessoa, como ser humano, ele não podia fazer nada disso, irmãos. Mas, como Deus, com a presença de Deus na vida dele, aí sim, irmãos, aí as coisas poderiam acontecer, aí sim a mudança iria acontecer. Então nós temos que acreditar, irmãos, que quando estamos em Deus, aí sim as coisas acontecem. Versículo 15, diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Então Gideão, irmãos, ele era o menor ali na sua casa, e além disso ele era o mais pobrezinho, irmão. Eu creio que você olhava para Gideão e você falava: meu, esse rapaz aí não tem nada para oferecer,
né? Mas na verdade, né, a gente sabe que Deus ele não vê a aparência, né, mas ele vê o interior, né, ele vê por dentro, né? Então na verdade, né, Deus ele não estava preocupado com a aparência, né? Até mesmo com Davi foi a mesma situação, né? Apesar que a Bíblia diz que Davi ele tinha, né, de repente um semblante, né, uma aparência aí agradável, mas ele também era o menor da casa dele, ele era simplesmente um pastorzinho de ovelha, pode-se dizer assim, mas Deus escolheu a vida dele. Então, irmãos, não importa se nós somos grandes, se nós somos pequenos, se nós de repente aí fora somos reconhecidos, se não somos reconhecidos, isso não importa, irmãos. Para Deus isso não importa. Na verdade, Deus enxerga todos nós como, né, a mesma pessoa, né? A Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não enxerga as pessoas de uma forma diferente, mas ele enxerga de repente as pessoas que estão agradando a ele, sim ou não. Amém? Então, para Deus, né, o menor, aquele que não vale nada, ele pode se tornar o maior e o melhor, irmãos, né? O mais pobre, irmãos, ele com Deus, aquele que está ligado em Deus, ele pode sim, irmão, se tornar o mais rico. Então que você possa acreditar que vale muito a pena, irmãos, você se agarrar em Deus, você clamar a Deus, você pedir realmente a ajuda de Deus, pedir para ser usado por Deus, né? Apesar de Gideão ele não ter clamado ou mesmo pedido para ser usado por Deus, Deus enxergou o oculto e o profundo, irmãos, aquilo que homem nenhum enxerga, né? Aquilo que a Bíblia diz, né, que é a palavra de Deus, que quando ela entra, ela é uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta mesmo dos dois lados, ela entra aonde, né, até a divisão da alma e do espírito. Então Deus vem e entra dessa forma na nossa vida, né? No versículo 16 diz, né, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem, né? Então Deus confirmou, irmãos, o chamado, né? Gideão iria vencer os midianitas, não com a força dele, né, mas com a força de Deus. Então a minha vitória, irmãos, a sua vitória não está na minha força e nem na sua força, irmãos. Não está na força das pessoas que estão à sua volta, não está na sua sabedoria, não está no seu conhecimento, não está de repente na sua faculdade, nos seus estudos, naquilo que você fez, irmãos, mas a sua força está em Deus, está na presença de Deus, está no poder que Deus realiza na sua vida. Amém? Então, que você possa crer nisso em nome de Jesus, amém? Que essa palavra possa fazer parte da sua vida e que você possa ser um instrumento usado mesmo, poderosamente, né, por Deus aí na terra, para declarar, sabe, as boas novas, né, como diz a palavra do Senhor, o Evangelho, né, declarar a palavra de Deus, né, que você possa ter realmente o coração para ajudar as pessoas, sabe, para querer apoiar, né? Infelizmente a gente está vivendo um mundo onde, né, muitas pessoas estão deprimidas, estão perdidas, estão sem rumo, sem direção. Irmãos, Deus quer usar a minha vida e a sua vida para transformar essas pessoas, sabe? Seja um instrumento de Deus para isso, amém?